Vamos lá, gente. Boa noite. Nesse nosso primeiro encontro do dia 6 de junho, nós vamos fazer um processo de revisão do item de poder executivo. Eu quero que, inicialmente, que você pegue o seu edital esquematizado. O teu edital está bem aqui, ó. Dentro de direito constitucional. Olha, já trabalhamos esses dois itens. Olha para cá. Dentro do item número 5, ele fala aqui das atribuições e responsabilidades do presidente da República. Dentro de todo o item de poder executivo, ele só pede para que você conheça as atribuições e as responsabilidades do presidente da República. Eu mandei aí para você os artigos que nos são questionados dentro desse item. Lá na Constituição Federal, a partir do artigo 84, a gente vai ter as atribuições do presidente da República. Eu quero te dar uma dica. Obviamente que a gente vai ler, reler, mas eu quero te chamar a atenção para o que realmente cai em prova. Prof, as atribuições do presidente da República são atribuições privativas, ou seja, é passível de delegação. Só que eu tenho só 3 itens desta lista enorme de atribuições que são passíveis de delegação. E é justamente isso que vai ser questionado na hora da tua prova. Desse rol de atribuições, quais atribuições o presidente da República poderá delegar a alguém? E quem é esse alguém que o presidente da República poderá delegar? Nós vamos focar todas as nossas forças no inciso 6, no inciso 12 e no inciso 25. Por quê, Fernanda? Todas as outras atribuições, elas são muito autoexplicativas e óbvias. Cabe ao presidente da República nomear e exonerar os ministros de Estado. Você já sabe isso. Agora, eu quero saber, dentre essas atribuições, que são 20 e tantas, 3 é possível delegar. Se você memoriza essas 3 atribuições e que o presidente pode delegar a alguém, o teu examinador vai perguntar quem é esse alguém que pode ser delegado essas atribuições? O ministro de Estado, procurador-geral da República e o advogado-geral da União. O presidente da República pode delegar 3 atribuições. O que, Fernanda? Nós vamos relembrar daqui a pouco. Para quem eu posso delegar? Para ministro de Estado, procurador-geral da República e o advogado-geral da União. Nós vamos memorizar. Eu vou cansar você até você memorizar. Para quem o presidente da República pode delegar 3 das suas atribuições? Falem comigo. Ministros de Estado, procurador-geral da República e o advogado-geral da União. Nós vamos lá para o item 6 inicialmente. Olha para cá. Você está com seu material, você vai grifar para mim o inciso 6º. Por que de todas estas eu vou grifar o 6? Porque o 6 é passível de delegação. Olha o que diz o item 6 aqui, por favor. É a atribuição do presidente da República dispor mediante um decreto sobre. O presidente da República, ele tem um poder que é chamado, prestem bastante atenção aqui comigo. O presidente da República, ele exerce um poder chamado de poder regulamentar. O que é o poder regulamentar, professora Fernanda? É o poder que tem o chefe do poder
Executivo de editar decreto para a fiel execução da lei. Eu vou te explicar isso aqui. Poder regulamentar é o poder que tem o chefe do executivo. Quem é o chefe do executivo? Presidente, governador e prefeito. Ele vai gozar desse poder de regulamentar alguma coisa. E ele vai regulamentar por meio de um decreto. Fernanda, para fiel execução da lei, como assim um decreto para fiel execução da lei? Larga tudo e só presta atenção, depois você anota. O presidente da República pode baixar um decreto para fiel execução da lei. Vou te dar um exemplo da Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006. A Lei de Drogas, ela nasce em 2006 e ela vem prever, entre outras as situações, crime de tráfico de drogas. Tráfico de drogas. Só que a Lei 11.346, ela só menciona a palavra droga. Em nenhum momento ela vem dizer, afinal, o que é droga? Quais as substâncias são consideradas drogas? Aí imagina que o presidente da República, vendo a lei de droga, baixa um decreto para a fiel execução da lei 11.343 de 2006, dizendo assim, por meio desse decreto, eu vou vir explicar o que é droga. Eu vou, para a fiel execução dessa lei de drogas, drogas é 3 pontinhos. Esse poder dado ao presidente da República, ao governador de estado e a prefeitos, é o poder que tem esse chefe do poder executivo de baixar um decreto, só um minutinho, para a fiel execução da lei. Uma lei, ela explica pouco, aí o presidente vem e fala, para a fiel execução dessa lei, eu vou te explicar, eu vou regulamentar. Quando o chefe do Poder Executivo faz isso, gente, ele está baixando um decreto para fiel execução da lei. Esse decreto para fiel execução da lei, ele é chamado no direito de decreto executivo. E a gente vai estudar bastante decreto executivo. Nós vamos estudar isso bem em direito administrativo. Olha lá, o poder regulamentar é o poder que tem o chefe do Poder Executivo de editar decreto para fiel execução da lei. Esse decreto que nasce para tentar explicar uma lei, para regulamentar uma lei, é chamado de decreto executivo. E eu vou te chamar a atenção. Lembra que na aula de ontem eu disse assim, a competência é irrenunciável. Ou seja, o presidente da República não poderia abrir mão da sua competência e passar para ninguém, salvo os casos de delegação e de avocação. Foi isso que eu falei para você. Quando você recebe a sua atribuição, a sua competência, você não pode abrir mão dessa competência. Foi isso que eu te falei. E nós vimos que uma das hipóteses de indelegabilidade ou impossibilidade de delegação é a edição de ato de caráter normativo. Ou seja, olha o que eu estou dizendo para você. A competência que é entregue por lei, ela é irrenunciável. Essa é a regra. Se eu recebo da lei as minhas atribuições, eu não posso passar essas atribuições para ninguém. A não ser as hipóteses de avocação e de delegação legalmente admitidos. Só que nós vimos 3 situações em que não é possível delegar, que é o quê? Edição de ato de caráter normativo. Quando o presidente da República baixa um decreto para fiel execução da lei, ele está editando um ato de caráter normativo. Então, eu não posso delegar o quê?
edição de ato de caráter normativo. Professor, eu entendi. Eu não posso delegar a possibilidade de ninguém, a não ser o presidente da República, baixar um decreto para fiel execução da lei. Esse decreto não cria nada, ele vem para fiel execução da lei. Eu não posso inovar no ordenamento, eu não posso criar direitos e obrigações. Lembrem-se, só quem cria direitos e obrigações é a lei. O decreto vem para sua fiel execução. Só que a senhora está dizendo que não se pode delegar. Mas aqui no item 6 é uma das hipóteses de delegação admitido pela Constituição aos ministros de Estado, ao advogado-geral o advogado-geral da União e o procurador-geral da República. Fernanda, decreto não pode delegar. Não, decreto executivo não pode. Mas o decreto que está disposto aqui no item 6, ele é chamado de decreto autônomo. Decreto que pode ser delegado, que está aqui no item número 6, ele é chamado de decreto autônomo. Esse decreto aqui, ele inova. Lembra que a regra é que um decreto não pode inovar? Ele inova. Desde que seja para organizar a administração. O presidente da República, ele pode baixar um decreto, pessoal, para organizar a atividade administrativa, desde que esse decreto não cause nenhum tipo de aumento de despesa. Olha o que diz aqui, pessoal, esse item aqui, ó. O presidente da República, ele pode baixar um decreto para organizar o funcionamento da administração, quando não implicar em aumento de despesa. Esse decreto, que não é para fiel execução da lei, é para organizar a atividade administrativa, é chamado de decreto autônomo. E esse decreto, o presidente da República pode, o quê, pessoal? Delegar ao advogado-geral da União, ao procurador-geral da República e a ministros de Estado. Decreto executivo, que vem para fiel execução da lei, é indelegável. Qual a hipótese de delegabilidade? Decreto autônomo, quando o presidente vai baixar um decreto para organizar o funcionamento da administração, desde que, por meio desse decreto, não haja aumento de despesa e nem crie ou extingua algum tipo de órgão público. Professor, eu estou entendendo mais ou menos, presta atenção no que eu estou te dizendo. O chefe do Poder Executivo tem um poder chamado de poder regulamentar. Por meio do poder regulamentar, ele vai editar decreto para fiel execução da lei. Decreto para fiel execução da lei. Existe uma lei que não está muito bem explicada. O presidente vai lá e baixa um decreto e diz, para efeitos da lei tal, esse decreto, para fiel execução da lei, é edição de ato de caráter normativo. Esse decreto, para fiel execução da lei, é edição de ato de caráter normativo. Ou seja, de acordo com lá no artigo 11, que eu pedi para você ler hoje, da lei 9784 de 99, é indelegável. Edição de ato de caráter normativo em matéria indelegável. Professora, então, esse decreto, para fiel execução da lei, o presidente não pode delegar a ninguém. Não. Mas o decreto que está disposto no inciso 6º, chamado de decreto autônomo, que é oriundo de um ato do Poder Executivo, pessoal, que vem para organizar a atividade administrativa, desde que não haja aumento de despesa, nem criação ou extinção de um órgão público, pode ser delegado. Para quem? Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União e Ministros de Estado. Professor, eu entendi. Por meio desse decreto autônomo, eu posso organizar a atividade administrativa, desde que não haja aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgão público. Por meio desse decreto autônomo, eu posso extinguir funções ou cargos
Aqui não é órgão, eu posso extinguir funções ou cargos quando eles estiverem vagos. E eu posso, olha o que ele fala aqui, ó, manter relações com estados... não, só até aqui, desculpa, gente. Extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Prof, eu entendi. Dentre todas essas atribuições do presidente da República, a senhora me apresentou aqui uma de todas, das 20 e poucas, uma que pode ser delegada a ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Qual é a primeira? Dispor sobre decreto autônomo para organizar o funcionamento da administração quando não implicar em quê, pessoal? Aumento de despesa, prestem bastante atenção. Aumento de despesa ou extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Até aqui, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo ok. Tudo ok? Presta bastante atenção, pessoal que entrou agora. Eu estou te apresentando, presta bastante atenção, as atribuições do presidente da República. Você não vai precisar memorizar as 20 e poucas atribuições. Eu quero que você memorize o item 6. Por que o item 6, Fernanda? Porque o item 6 é uma das 3 possibilidades, dentre aquelas 20 e poucas, em que o presidente da República poderá delegar, ou seja, passar aquela atribuição para o Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União e ministros de Estado. O outro inciso que você vai grifar é o inciso 12. De todas essas atribuições, eu estou pedindo para você focar o teu coração nessas 3. O 12 diz conceder indulto. Lembra, o presidente acabou de conceder um indulto para o... na verdade, é uma graça, né, gente? Para o menino lá, o deputado. Eu não lembro o nome dele. Como é que ele chama? Daniel. Daniel. O presidente, uma das atribuições do presidente é conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos por lei. Preste bastante atenção. E essa atribuição é passível de delegação. A quem eu posso delegar? Processo de repetição. Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União e ministros de Estado. E, por fim, não menos importante, 25, primeira parte. Olha lá, 25. Prover, primeira parte. Prover cargos públicos federais. Cabe ao presidente da República prover e extinguir os cargos públicos federais. Porém, o presidente pode delegar aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União a possibilidade de prover. A possibilidade de extinguir é indelegável. Aqui ele não coloca a possibilidade de delegação. Prof, eu estou entendendo. De todas essas 28 atribuições do presidente da República, eu tenho que memorizar 3, porque são as passíveis de delegação. Para quem? Para ministro de Estado, Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Na prova, ele vai te perguntar exatamente isso. Primeiro, quais são as atribuições delegáveis? As 3, decreto autônomo, conceder indulto e prover cargos públicos federais. Conseguem já visualizar isso de uma maneira diferente? Vocês estudaram isso semana passada. Agora a gente vai trabalhar o quê, pessoal? Processo de repetição. Até aqui, você tem alguma dúvida? Prof, eu entendi. Eu vou focar no inciso 6, 12 e 25, primeira parte. Vamos dar uma olhada agora para as atribuições do presidente da República. Compete ao presidente da República fazer o quê, senhores?
nomear, e o que, pessoal? E exonerar, nomear e exonerar quem? Quem que o presidente da República nomeia e exonera? Fala comigo em voz alta. Os ministros de Estado. Compete ao presidente da República nomear e exonerar os ministros de Estado. Compete ao presidente da República exercer com auxílio dos ministros de Estado. Quem é o auxiliar do presidente da República? Os ministros de Estado, a direção superior da administração estadual, da administração federal. Compete ao presidente da República nomear e exonerar os ministros de Estado. Compete ao presidente da República exercer, com o auxílio dos ministros de Estado, que, pessoal? A direção superior da administração pública federal. Gente, o presidente da República, ele pode propor um projeto de lei? Pode. Ele pode iniciar o processo legislativo? Olha para cá. Compete ao presidente da República iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos, aonde, Fernanda? Na Constituição. Cabe ao presidente da República, isso aqui todo mundo sabe, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis. Bem como, olha o que a professora te ensinou, expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Lembrem-se do seguinte, aqui eu tenho o que, pessoal? Nesse momento aqui, eu tenho o exercício do poder regulamentar. O poder regulamentar, nós vimos agora há pouco, é o poder que tem a administração pública de que, por meio do chefe do Poder Executivo, baixar decreto para fiel execução. Esse decreto para fiel execução é chamado de decreto executivo. E esse decreto executivo, eu te chamo total atenção, preste atenção, por favor. Esse decreto executivo é edição de ato de caráter normativo. E se é edição de ato de caráter normativo, é indelegável, de acordo com a Lei 9784. Guarda isso aqui. É atribuição do presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decreto para sua fiel execução. Cabe ao presidente vetar palavras-chave. O Bolsonaro vetou projeto de lei. E ele pode vetar de maneira total ou de maneira parcial. Na hora da prova, ele vai dizer que o presidente da República só pode vetar, pessoal, sabe o quê? Parcialmente, ou só pode vetar totalmente. Eu vou tirar essas observações daqui e vou colocar depois em outro momento. Olha lá. Cabe ao presidente da República. Agora, eu quero que você tome cuidado aqui, ó. Onde a prof grifar, vou até tirar esse grifo de amarelo, porque o amarelo vai ser quando eu puder delegar, tá bom? Olha lá, de todas as atribuições, aonde você vai focar todas as suas forças? No decreto autônomo. Cabe ao presidente da República dispor mediante decreto autônomo. Não é aquele decreto para fiel execução da lei. É aquele decreto que vai ser baixado para a organização e funcionamento da administração federal, desde que não haja aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. E B, decreto autônomo para extinguir funções ou cargos quando vagos. Eu grifei porque eu estou diante de uma das 3 hipóteses de atribuições delegáveis do presidente da República. Para quem, Fernanda? Ministro de Estado, advogado-geral da União e procurador-geral da República. Cabe ao presidente da República manter relações
estados estrangeiros, isso aqui é óbvio se tivesse na sua prova, e acreditar seus representantes diplomáticos. Cabe ao presidente, olha lá, celebrar tratados, convenções e atos internacionais. Tratados, presta atenção, convenções e atos internacionais é celebrado pelo presidente da República, mas só vai ter validade se ele for referendado pelo Congresso. Na hora da prova, olha como que o seu examinador vai trocar isso. Celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeito a referendo da Câmara dos Deputados. Sujeito a referendo do Senado. Não, é sujeito a referendo do Congresso Nacional. Cabe ao presidente da República decretar. É o presidente que decreta o estado de defesa e o estado de sítio. Eu não tenho certeza se na tua prova cai estado de defesa ou estado de sítio. Eu acredito que não. Mas deixa eu só te lembrar. O estado de defesa e o estado de sítio são situações emergenciais, excepcionais, em que a gente vai ter algum tipo de limitação dos direitos das pessoas em prol da proteção do próprio Estado. Calamidade pública. O presidente, olha aqui, quando ele falar defesa, o presidente decreta. E ele decreta e executa a chamada intervenção federal. Lá no Rio de Janeiro, teve um tempo desse uma intervenção federal. Cabe ao presidente remeter uma mensagem de plano de governo à Câmara dos Deputados, ao Senado? Não, ao Congresso. Cabe ao presidente da República, olha lá, remeter mensagem e plano de governo ao Congresso, por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do país e solicitando as providências que julgar necessárias. Por que está grifado? Porque é uma das 3 atribuições delegáveis do presidente da República a quem? A ministro de Estado, a advogado-geral da União e a procurador-geral da República. Cabe ao presidente conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos por lei. Cabe ao presidente da República exercer o comando supremo das Forças Armadas. Ele vai nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e vai prover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. Cabe ao presidente da República nomear, após a aprovação, olha aqui, do Congresso, da Câmara dos Deputados, não, é do Senado, nós vamos memorizar isso. Ele nomeia, após a aprovação do Senado, quem que o presidente da República nomeia? Ele nomeia os ministros do Supremo Tribunal Federal. Depois de quem aprovar o Congresso? Não, depois de ser aprovado pelo Senado. O presidente nomeia os ministros do STF, os ministros dos tribunais superiores, como o Tribunal Superior do Trabalho, o Superior Tribunal de Justiça, os governadores de territórios, que nem existe mais, o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público, o presidente e os diretores do Banco Central, e outros servidores, quando for determinado em lei. De tudo que eu falei, você vai focar onde está em vermelho. Ele nomeia após a aprovação do Senado, e não da Câmara, e não do Congresso. Cabe ao presidente da República nomear, agora não é após a aprovação do Senado. Conforme dispõe o 73, os ministros do Tribunal de Contas da União. Cabe ao presidente nomear os magistrados nos casos previstos nesta Constituição e o advogado-geral da União. Para nomear o advogado-geral da União, eu preciso de aprovação do Senado? Foca nisso aqui. Não. Cabe ao presidente nomear os membros do Conselho da República.
o presidente tem dois conselhos, o Conselho da República e o Conselho da Defesa. Ele vai nomear o conselho do quê, pessoal? Os membros do Conselho da República. Ele vai nomear o presidente e presidir tanto o Conselho da República quanto o Conselho de Defesa Nacional. O Conselho de Defesa Nacional, ele não vai nomear os membros, porque os membros já são instituídos pela Constituição. Ele vai presidir o Conselho de Defesa Nacional. Na hora da prova, ele vai dizer que o presidente da República, ele vai nomear os conselheiros de defesa nacional. Não. Ele convoca e vai presidir o Conselho da República e o Conselho da Defesa. Cabe ao presidente declarar guerra. Vou colocar aqui rapidinho. Olha lá. Declarar a guerra no caso de agressão estrangeira. Essa declaração de guerra só vai ter validade se for autorizada pelo Congresso Nacional. Questão de prova. Vai ser autorizada pela Câmara, pelo Senado. Não. O único que vai ser diferente aqui, pessoal, é nessa situação aqui que o Senado vai aparecer. Todas as outras é o Congresso, ou referendado por ele quando ocorrido no intervalo das sessões legislativas e nas mesmas condições vai decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Cabe ao presidente celebrar a paz autorizado com um referendo do Congresso Nacional. Cabe ao presidente conferir condecorações e distinções honoríficas. Cabe ao presidente permitir, nos casos previstos numa lei complementar, eu quero que você grife isso aqui, ó. Lei complementar, não é lei ordinária, é lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional. Cabe ao presidente enviar ao Congresso o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstas nesta Constituição. Cabe ao presidente da República, olha lá, prestar anualmente ao Congresso Nacional, anualmente, olha o que a prof está grifando, ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias, não é 30, é 60, após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. A quem que o presidente presta conta? Ao Congresso, anualmente, dentro de 60 dias contados de que momento? Da abertura da sessão legislativa. Por que está amarelo aqui? Porque aqui é uma atribuição delegada ao ministro de Estado, ao Procurador-Geral da República e ao Advogado-Geral da União, prover cargos públicos federais. Editar medida provisória com força de lei nos termos do artigo 62 e exercer outras atribuições previstas nessa Constituição. E, por fim, aqui, ó, emenda constitucional número 109, propor a quem? Ao Congresso a decretação do estado de calamidade pública de âmbito nacional previsto no artigo 167b. Aqui eu só vou te chamar a atenção, calamidade pública de âmbito nacional, como, por exemplo, a Covid-19, né? Propor ao Congresso Nacional a decretação do estado de calamidade pública. Por fim, não menos importante, olha aqui, cabe ao presidente da República delegar 3 atribuições. Qual é? Decreto autônomo, desde que não haja aumento de despesa nem criação ou extinção de órgão público, e pode ser também para o quê? Para extinguir cargos desde que estejam vagos. 12, comutar pena e conceder indulto, e 25, primeira parte, prover cargo público federal. Essas 3 atribuições poderão ser delegadas aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República e ao Advogado-Geral da União. Pessoal, deu para revisar? Conseguiram ver agora esse assunto com um outro olhar, um olhar de segunda vez que eu estou vendo? Eu vou abrir aqui para vocês. Oi. Sim, prof. Eu vou abrir aqui para vocês, eu vou até mandar depois essas questões. Dá uma olhada aqui. Como é que isso vai cair na prova?
Questão número 1. Olhem para cá. Sobre as atribuições do presidente da República, pode-se afirmar que lhe compete. Gente, nós falamos alguma hora, em algum momento, compete privativamente escolher 2/3 dos membros do Tribunal de Contas? Falamos isso? 2/3. Privativamente estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos estados, do DF, dos municípios? Eu falei em algum momento que compete, em competência compartilhada com o presidente do Congresso, decretar e executar intervenção federal. Eu disse que compete a ele. Eu disse que compete a ele, com a ajuda do Congresso, decretar estado de sítio de defesa? Não. Compete ao presidente da República, de maneira privativa, nomear o advogado-geral da União. Nós vamos ter que começar a nos familiarizar com essas atribuições, mas perceba, gente, que uma simples leitura periódica desse artigo vai fazer com que você acerte todas essas questões de prova. Olhem aqui. Deixa eu ver. Olha essa questão número 5. Eu vou te dar um minutinho para você analisar ela para mim. Cargos públicos vagos podem ser extintos por meio de um decreto presidencial, sendo dispensável a edição de lei. Gente, lembra que nós acabamos de falar isso aqui, ó. Cadê? Item 6. É uma daquelas hipóteses. Olha lá. 84, inciso 6º. Vou abrir aqui. Olha aqui. Compete privativamente ao presidente. Não é exclusivamente, ó. Toma cuidado com isso. Ao presidente da República, inciso 6. Dispor mediante decreto sobre a extinção de funções ou cargos públicos, desde que eles estejam vagos. E essa aqui é uma atribuição passível de delegação ao advogado-geral da União, a ministros de Estado e ao procurador-geral da República. Leiam comigo em voz alta. É a atribuição privativa do presidente da República dispor, mediante decreto, sobre 1. Organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. E 2, extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. E a questão era exatamente sobre isso. Cargos públicos vagos podem ser extintos por meio de um decreto do presidente, sendo dispensável, eu não preciso de uma lei. Questão correta. Ok? Vou te dar um minuto. Olha lá essa questão. O governador do estado Alfa, com o intuito de superar a crise energética do território que administra, editou um decreto, dispondo sobre normas gerais das atividades nucleares de qualquer natureza. Uma observação que eu quero que você anote em algum lugar. Quando o presidente, ou o governador, ou o prefeito edita um decreto, ele não pode inovar, ele não pode criar normas. Um decreto, ele vem para fiel execução da lei. Eu não posso criar nada por meio de um decreto. E, nesse caso, ele criou uma norma geral de atividade nuclear de qualquer natureza. O decreto é fruto do poder regulamentar, é o quê? Competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, baixar decretos para fiel execução da lei.
Porém, o decreto não pode inovar, decreto não pode dispor sobre coisa nova, decreto não pode criar direitos ou obrigações. Só quem cria direitos ou obrigações é a própria lei. Então, esse governador poderia baixar um decreto dispondo sobre norma geral? Não, decreto é para fiel execução de algo que já existe. Considerando o decreto, ele foi editado de modo incorreto. Eu vou eliminar a letra, aqui eu não sei como, peraí, a letra C e a letra A. E a letra D. Olha aqui, incorreto, pois só a lei geral editada pela União pode dispor sobre a matéria, pois é vedado ao Estado legislar sobre a matéria, inclusive com autorização em lei complementar em matérias específicas da referida matéria. Gente, eu quero que você guarde nesse primeiro momento o seguinte: decreto é para fiel execução da lei. Existe uma lei, o decreto vem tentar explicar uma lei. Decreto não cria nada. Decreto não cria direitos, decreto não cria obrigações, decreto vem para fiel execução da lei. O decreto autônomo, que pode inovar desde que seja para organizar a atividade administrativa e não haja aumento de despesa, nem criação ou extinção de quê, pessoal? De órgãos públicos. Eu posso extinguir cargos desde que eles estejam vagos. Somente a União pode falar sobre, guardem já essa observação, que isso vai cair na prova. Só a União pode falar sobre energia. Só a União pode legislar sobre esse assunto, ok? Vamos lá. Professora, você pode aceitar? Já aceitei, amor. Obrigada. Já aceitei. Olha lá essa questão. No tocante às competências constitucionais instituídas pelo presidente da República, julgue as assertivas a seguir. Os decretos expedidos pelo presidente da República com o propósito de regulamentar leis para fiel execução apresentam normas primárias. Vou te dar um minuto. Deixa eu só... Eu vou colocar essas questões que a gente trabalhou na aula de hoje aqui, tá? Porque aí... Olha lá. Os decretos, acompanhe aqui comigo. Os decretos, quando eu falar em decreto, o que eu tenho que lembrar, pessoal? Poder regulamentar, quando eu falar em decreto, comentário. Toda vez que eu lembrar que vier na minha prova a palavra decreto, eu vou lembrar de um poder que tem o chefe do poder executivo, poder regulamentar. Só quem tem esse poder é o chefe do poder executivo. Por meio do poder regulamentar, eu vou ter a edição de atos de caráter normativo. Matéria indelegável. Quando eu ouvir essa palavrinha aqui, decreto, eu vou lembrar em qual poder? Poder de regulamentação. Só quem tem esse poder é o chefe do poder executivo. Aí ele vai editar um ato de caráter normativo para a fiel execução da lei. Ou seja, decreto não inova, não cria direitos nem obrigações. Que seriam, em tese, pessoal, o quê? Olha lá, normas primárias. Normas primárias é aquelas que criam direitos e obrigações. Não vai editar normas primárias. Os decretos expedidos pelo presidente com o propósito de regulamentar leis para fiel execução apresentam normas primárias. Vamos lá para a questão, certo ou errado? Eu acho que está errado. Olha lá. O decreto, ele não pode criar direitos e obrigações. As normas primárias, elas são o que é a própria lei. Olha o que ele diz. Esses decretos são denominados pela doutrina como regulamentares,
cujas normas são secundárias e não primárias. As normas do decreto são secundárias e não normas primárias. Vou colocar essas observações finais aqui. Esses decretos, para fiel execução da lei, são denominados pela doutrina como decretos regulamentares, cujas normas são secundárias. A norma de um decreto é secundária, porque extrai a existência e a validade da lei, que tem como objeto regulamentar para fins de fiel execução, ok? Secundária por quê? Porque o decreto, pessoal, ele vai surgir porque existe uma norma primária. Se você não entendeu, você para e pergunte. Resposta. Item errado. Fernanda, Oi. pode repetir? Eu buguei agora. Posso. Vou repetir tudinho. E vou até desenhar se preciso. Eu vou repetir. Repetir. Atenção. Tássia, o presidente da República, o governador de estado e o prefeito, essas três autoridades aqui, eles possuem um poder. Esses três aqui, eles possuem um poder. Como é chamado esse poder? É chamado de poder regulamentar. Por meio desse poder regulamentar, Tássia, essas três autoridades podem editar um decreto. Ou seja, editar um ato de caráter normativo. Editar uma norma. Mas essa norma que ele edita por meio de um decreto, ela tem um objetivo: a fiel execução de uma lei. Esse decreto, ele só pode regulamentar algo que já existe. Por exemplo, tem a lei de drogas. A lei de drogas fala o tempo todo a palavra drogas. Aí o presidente da República vai lá e faz um decreto e fala assim: para efeitos da lei de drogas, drogas é 3 pontinhos. Pode. Aí ele vem regulamentando. Ou seja, Tássia, ele pega uma lei que não está muito bem explicada e regulamenta ela. O poder regulamentar é dado só ao chefe do Poder Executivo, presidente, governador e prefeito, para que eles possam editar um ato de caráter normativo, que é esse decreto. Só que esse decreto ele tem um objetivo: a fiel execução da lei. O presidente, o governador e o prefeito não poderiam, Tássia, baixar um decreto para criar direitos ou obrigações, para regulamentar atividade nuclear. Ele só pode baixar esse decreto se já tiver uma lei anterior, para tentar ajudar a esclarecer essa lei. Essa norma que nasce por meio do decreto é uma norma secundária, porque a norma primária é a lei. Aí, na questão, ele diz assim: os decretos expedidos pelo presidente da República com o propósito de regulamentar a lei para fiel execução apresenta a norma primária. Não, ele nasce, esse decreto, de uma lei. Se ele é derivado, ele é secundário. Eu te chamo a atenção. O decreto, ele surge de um poder chamado poder regulamentar. Esse poder é exclusivo do chefe do Poder Executivo, presidente, governador e prefeito, para que eles possam editar um ato de caráter normativo. Lembra que quando eu disse edição de ato de caráter normativo, explicando competência, eu estou diante de uma matéria que não se pode delegar a ninguém. E esse decreto, ele vem para fiel execução da lei. Ou seja, por meio de um decreto eu não crio nada.
Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Não é de decreto. Eu não posso criar direitos nem obrigações por meio de decreto. O decreto vem para ajudar a explicar uma lei. Esses decretos que vêm para a fiel execução da lei são chamados de decretos regulamentares, cujas normas são de natureza secundárias e não primárias. Por quê? Porque eu extraio o decreto da existência e da validade de uma norma primária, que é a lei, que tem por objeto regulamentar para fins de fiel execução. Consegue entender agora? Sim. Até aqui alguma pergunta? Não, professora. Olha essa questão aqui, Tássia. Eu quero que você diga para mim a análise só dessa alternativa aqui. Vou colocar aqui. Questão 2. Essa alternativa bem aqui, ó. Em relação ao presidente da República e as suas atribuições constitucionais, assinale V para afirmativa verdadeira e F para falsa. O presidente da República pode, por meio de um decreto, olha lá, alterar a estrutura e extinguir órgãos públicos, desde que não haja aumento de despesa. Vamos lá para o comentário da professora. Eu disse anteriormente que por meio de um decreto, o presidente da República pode o quê, pessoal? Vir regulamentar uma lei. Ou seja, fiel execução. Esse decreto não inova, não cria direitos. Esse decreto é chamado de decreto executivo ou decreto regulamentar. E esse tipo de decreto, ele tem natureza indelegável. Eu não posso delegar ele a ninguém. Até aqui tudo bem? Tudo bem. E eu tenho uma exceção. Existe um decreto que eu posso delegar e posso inovar, que é o decreto autônomo. Que é o que? É para fiel execução? Não. Ele tem um objetivo: organizar a atividade administrativa. Desde que não haja aumento de despesa, tampouco a criação ou a extinção de órgãos públicos. Exceção, não estou falando mais de decreto executivo, eu estou falando de decreto autônomo. Por meio do decreto autônomo, que está lá no artigo 84, inciso 6º, vou lembrar o inciso aqui, artigo 84, inciso 6, eu posso inovar desde que seja para organizar a atividade administrativa e desde que não haja aumento de despesa, tampouco a criação ou a extinção de órgãos públicos. E eu também posso, por meio do decreto autônomo, pessoal, extinguir cargos públicos, cargos não é órgão, extinguir cargos públicos, desde que esses cargos estejam vagos. É isso que diz a Constituição. A questão número 2, olha o que ele coloca aqui. Na questão número 2, ele coloca assim: o presidente da República pode, por meio de um decreto, alterar a estrutura, pode organizar a atividade e extinguir órgãos públicos. Eu posso extinguir órgãos públicos? Olha o que diz
o artigo 84. Eu posso organizar a atividade administrativa desde que não haja aumento de despesa, e nem o que é a criação e nem a extinção de órgão. Por meio de um decreto, eu não posso extinguir órgão. Então, essa alternativa está o quê, pessoal? Falsa. O presidente da República pode, por meio de um decreto, alterar a estrutura? Pode, desde que não haja aumento de despesa, nem a criação ou extinção de órgão público. Entenderam? Deu para relembrar? E esse dispositivo aqui é uma das 3 hipóteses de delegabilidade. Delegável ao ministro de Estado, advogado geral da União, advogado-geral da União e ao Procurador-Geral da República. Esse item aqui é matéria delegável ao ministro de Estado, advogado-geral da União e quem, pessoal? A Procurador-Geral da República. Olha essa questão, vou te dar 1 minuto para você analisar ela para mim. É a D, professora. Só 1 minutinho. Todo mundo está conseguindo? O presidente da República solicitou à sua assessoria que verificasse se entre as competências privativas que a ordem constitucional lhe outorgou, era permitida a delegação de alguma delas. A assessoria respondeu corretamente que, resposta, apenas as competências... é delegável todas as competências privativas? Não. Qualquer competência privativa exige lei para que seja delegada? Nenhuma competência privativa é suscetível de delegação? Resposta, olha lá. Apenas as competências privativas expressamente indicadas, inciso 6, 12 e 25, primeira parte, são suscetíveis de delegação. Vou te dar 1 minuto, analise essa aqui. Errado. Compete privativamente ao presidente da República organizar por meio de decreto a administração, desde que não haja aumento de despesa, tampouco criação ou extinção de órgão público. Essa questão está o quê, pessoal? Está errada. Eu não vou nem mais colocar os comentários aqui. Olha lá, a questão número 3. Errada. Ok? Ok. Aqui.
Próxima. Um minuto. Analisem aí a questão número 14. E aí? E aí, professor? Parecendo a C. A. No que tange às atribuições do presidente da República, assinale a alternativa correta. É delegado aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República, ao Advogado-Geral da União. Gente, eu tenho que decorar o resto? Não, eu sei que são as 3 delegadas. Decreto autônomo, comutar a pena e conceder indulto, e prover cargos públicos federais. Conferir condecorações e distinções honoríficas, não. Cabe ao presidente da República a concessão de indulto e de graça, além da possibilidade de comutar penas, sendo legislativa a tarefa de conceder anistia. Não. O presidente da República também cabe conceder anistia. É do presidente da República a missão de vetar leis ordinárias e complementares, resoluções e decretos legislativos que estejam em desacordo com a Constituição. Compete ao presidente da República a decretação de estado de calamidade pública após manifestação do Congresso. A extinção de cargo de órgão, quando vagos, órgão não é quando vago, né? Pode ser feita por meio de decreto presidencial, né? E aí, pessoal? É a letra B. Esse aqui não fala, né, o estado de calamidade após a manifestação do Congresso. Vamos lá para o comentário do professor. Olha lá. A delegação é prevista apenas em 3 situações, né? O erro da letra C está no fato de o presidente não se manifestar em resoluções e decretos legislativos. Olha aqui, a letra D está errada, pois é do Congresso a atribuição de decretar estado de calamidade pública, e não do presidente. E o erro da letra E reside no fato de a criação ou extinção não poder ser feita mediante decreto. A resposta é a letra B. Cabe ao presidente da República a concessão de indulto e de graça, além da possibilidade de comutar penas. A anistia, é verdade, lei da anistia, né, é feita pelo legislativo. Vamos guardar essa observação aqui. Cabe ao presidente da República a concessão de indulto e de graça. A anistia é feita pelo Congresso. É só a gente lembrar da lei da anistia. Olha essa aqui. Certo essa. O ato de declarar a guerra a outro país é de competência do presidente, mas deve ser
autorizado pelo Congresso, por meio de lei. E aí? Certo ou errado? Errado. Vamos ver o que diz aqui. Errado, prof, por quê? Vamos ver. As competências do Congresso são regulamentadas por um decreto legislativo. O legislativo não precisa fazer isso por meio de uma lei. Vamos guardar isso. Ele faz por meio de um decreto legislativo. Pegadinha, né, prof? É. O ato de declarar a guerra a outro país é de competência do presidente, mas deve ser autorizado pelo Congresso, olha aqui, por meio de um decreto legislativo. Ok? Pessoal, deu para a gente dar uma revisadinha nesse assunto? Com certeza. Aí, Sim, prof, muito na bom. próxima semana, a gente revisa de novo e a gente entra na parte de responsabilidade. Eu quero, por gentileza, antes de encerrar esse primeiro tempo da aula, a participação de todos vocês na leitura, novamente, do artigo 84 da Constituição. Eu quero, por favor, que algum aluno se manifeste agora para fazer essa leitura. Boa noite. Pode ir O lá. artigo compete privativamente ao presidente da República. Primeiro, nomear e exonerar ao ministro de Estado. 2, exercer, com auxílio dos ministros de Estado, a direção superior da administração federal. 3, iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nessa Constituição. 4, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. 5, vetar projetos de lei total ou parcial. Aí vem o 6º, né? Que é o decreto autônomo. Dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. D, extinção de função ou cargos públicos quando vagos. Parou. O inciso 6º é passível de delegação para os ministros de Estado, o advogado-geral da União e o procurador-geral da República. 7. Outro colega aí. Pode ir, outro colega. Rapidinho, gente. 6º, manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. 8º, celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. 9º, decretar o estado de defesa e o estado de sítio. 10º, decretar e executar a intervenção federal. 11º, remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da... Não está aparecendo. Da ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do país e solicitando as providências que julgar necessárias. 12, conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. 13, exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que são privativos. 14, nomear após aprovação pelo Congresso Federal os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, os governadores de território... Leia de novo, por favor. Nomear após aprovação do Senado. Tomem cuidado. Ah, tá, desculpa. Nomear após aprovação pelo Senado Federal os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, os governadores de territórios, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do Banco Central.
e outros servidores, quando determinado em lei. 15. Nomear, observado o disposto no artigo 73, os ministros do Tribunal de Contas da União. 16. Nomear os magistrados nos casos previstos nesta Constituição e o advogado-geral da União. 17. Nomear membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, inciso 6º. 7º. 18. Convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. 19. Declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas e nas mesmas condições, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. 20. Celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional. 21. Conferir condecorações e distinções honoríficas. 22. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. 23. Enviar ao Congresso Nacional o Plano Plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previsto nesta Constituição. 24. Prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. 25. Promover e extinguir os cargos públicos, prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. 26. Editar medidas provisórias com força de lei nos termos do artigo 62. 27. Exercer outras atribuições previstas nesta Constituição. 28. Propor ao Congresso Nacional Parou. Gente, olha lá, naquela questão estava decretar o estado de calamidade, né? O presidente só propõe ao Congresso que o Congresso decrete o estado de calamidade. Pode ler, amiga. Propor ao Congresso Nacional a decretação do estado de calamidade pública no âmbito nacional previsto nos artigos 167b, 167c, 168d, 167e, 167f e 167g desta Constituição. Parágrafo único. Parágrafo único. O presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6, 12 e 25, primeira parte, aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Pessoal, é processo mesmo de repetição de informações. Eu vou dar um intervalinho e a gente volta daqui a pouco para a análise da meta número 11, tá bom? Até daqui a pouco. Professora, aí tem que sair para voltar depois ou não? Já permanece aqui?